Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Estamos aqui conversando com a nossa irmã Josiane, que compartilhava de toda a sua vida, suas experiências e como viu Deus amparando ela nos momentos mais difíceis, né? Onde não tem força humana, não tem nada que nos ampare, mas o Senhor está conosco. E é nisso que a gente precisa ter sempre, né, no nosso coração, elevar os nossos olhos aos céus. Josi, conta para nós, diante de todo esse quadro assim que você relatou para nós, a gente sente assim que sempre você confiou em Deus e buscou o Senhor. Conta como foi assim o resultado de tu ouvir a verdade. Você começou então a ter o grupo familiar, né? E acredito que isso também te ajudou nesse período. Foi muito importante, assim, eu digo que foi o socorro mesmo, sabe? Porque tudo vai ficando tão difícil, que vai te oprimindo, que muitas vezes tu chega, a gente pensa assim, poxa, será que Deus nos esqueceu? Será que... E nesse momento que o grupo começou a fluir, assim, foi o momento exato onde Deus sabia que eu ia passar pelo vale. Então eu precisava estar fortalecida. Foi muito importante o auxílio das irmãs, foi muito importante a convivência assim com elas, as experiências delas, o amparo de ter alguém ali para tu compartilhar, para tu dividir as tuas experiências, suas dores, as tuas fraquezas, porque tem dias que tu precisa chorar, tu precisa desabafar, tu precisa de alguém. Tem dias que tu tá descrente, que tu é carne, a gente não consegue ficar no espírito, né? Infelizmente, porque se a gente conseguisse permanecer naquela plenitude, né, de Deus, a gente não iria esmorecer. Mas assim, a palavra ela veio dar um conforto, porque a gente pensa assim, tu vai orar e Deus vai responder. É inadmissível Deus não responder. As pessoas pensam assim, né? Deus não vai negar. Deus, ele ouve a oração, ele ouve a súplica. Mas a gente tem que compreender que Deus está além do nosso entendimento. Deus, ele está além daquilo que a gente pode enxergar ou ver. Eu costumo pensar que as nossas provações são como um monte que eu estou vendo diante de mim. Mas eu tenho que enxergar além daquele monte, porque Deus tem um propósito ali na frente de crescimento espiritual. Então, a Carol mesmo, a minha adolescente, ela teve depressão durante 2 anos. E ela se fechou muito para tudo. E o grupo, ela ficava no quarto. Ela não queria ficar junto com a gente, ela não queria ouvir a palavra, né? Como a gente sabe como é, né? A Ana participava, a Ana hoje tem 21 anos, a Ana sempre participou, ela se firmou muito. Ela é uma menina assim que eu digo que ela não tem 21 anos, ela tem 35, porque ela é madura como pessoa e madura com Deus, porque ela não dá um passo sem pedir a direção de Deus. E eu glorifico muito a Deus por isso, porque muitas vezes eu olhava nela e via assim a paz e a sabedoria que Deus dava diante de todas as situações, que ela teve as provas dela, as experiências dela, né, que Deus fez ela crescer com isso, mas sempre a gente estava ali compartilhando nos grupos e uns ajudando os outros e dividindo as nossas experiências. E eu via assim que quando eu me revoltava, porque eu não fui só fé, eu tive os meus dias de pensar assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está tirando meu marido? Por que Deus tirou meu filho? Por que, né, tu começa a questionar, ao mesmo tempo tu, Senhor, me perdoa. Eu não quero te questionar, não quero questionar o teu agir, mas a gente sente. Ninguém pode ser hipócrita de dizer que tudo é perfeito na nossa vida da fé, porque não é. Tu tem onde a água bate ali, te sufoca e tu tem que atravessar o rio. E eu via na Ana assim uma sabedoria, uma maturidade que eu dizia assim, que vergonha, Jesus, minha filha é mais madura que eu, 20 e poucos anos conhecendo a palavra e eu tô aqui murmurando e reclamando, né? E então a Carol, ela era mais sensível assim. Não que a Ana não seja sensível, mas a Ana já consegue lidar melhor. E a Carol é diferente, sabe? A Carol, ela é uma menina forte, mas ao mesmo tempo ela acha que ela não é. E hoje em dia, assim, depois de tudo que a gente passou, eu vejo que esses 1 ano e 7 meses foi tratamento. Para mim, para elas e para o Paulo. Porque ali o Senhor trabalhou no Paulo, ali o Senhor falou com o Paulo. Sabe, os primeiros grupos o Mateus compartilhava com o Paulo, conversava com o Paulo e tudo. Mas a gente sabia que era só Deus que ia agir na vida dele.
Eu digo assim, a gente tem os nossos demônios. E para lidar com eles, só Deus nos ensina. E eu sabia que Deus ia lidar com os demônios dele. Que Deus ia agir naquilo que era necessário, libertar daquilo que era necessário. E durante esse tempo que ele ficou doente, eu via o Senhor trabalhando nele, sabe? Eu via Deus trabalhando no íntimo dele, curando as memórias, libertando de mágoas. Eu via que o Senhor tinha um propósito ali naquilo tudo. Porque às vezes a gente pode se perguntar assim, por que uma pessoa ficar 1 ano e 7 meses numa cama, sem poder andar, sem poder levantar, sem poder comer, sem poder falar? Estava ali, uma morte em vida, e uma vida que não era vida. Então é muito confuso assim para a gente olhar com os olhos da carne, a gente tem que tentar ver com os olhos espirituais. E na vida da Carol, foi assim também. Muitas vezes eu pensava, poxa, como é que eu posso ajudar minha filha? Sabe? E aí eu comecei a descansar. É Deus que vai fazer, não sou eu. Eu não posso, por mais que eu encha ela da palavra, que eu fale aos ouvidos dela, é só o Espírito que vai fazer a obra. Às vezes a gente quer forçar e a gente quer mudar as pessoas e achando que está fazendo a obra de Deus, né? E muitas vezes eu confessava e dizia, Senhor, eu não quero fazer a obra que é tua, eu não quero me meter na tua obra, eu não quero me meter no teu agir. Me faz eu sossegar, me faz eu parar, eu dizia, Senhor, me faz eu ficar em paz e aceitar o teu mover. E hoje eu vejo assim, a gente passou pelo dia do luto, que é algo que eu quero compartilhar só para completar assim, o agir de Deus na vida da Carol. Ela participa, ela vai comigo para o grupo na Marcele, eles adoram a Marcele, né? Porque a Marcele é uma bênção, eu digo que ela é uma criançona, junto comigo. E a Adriane, a Luísa, as irmãs, assim, a Suelen, Deus trouxe a irmã Fábio, as menininhas da Suelen, elas têm cada uma a sua Bíblia, e tu vê assim, uma criança tá sedenta de Deus, né? Que é para querer estar brincando, mas Deus faz uma obra perfeita. Nosso grupo é uma bênção, assim, sabe? De vez em quando aparecem umas visitas e eu fico aguardando a sexta pra gente, né? Eu quero deixar aqui também o convite aos irmãos que quiserem, né? Agora a gente está em tempos de pandemia, mas online, se quiserem chamar, a gente envia o link, né? Para fazer o grupo na minha casa, às 7 das sextas-feiras. E eu vi Deus trabalhar, assim, a Carol tá em paz, Deus está agindo, está trabalhando na vida dela, está sedenta pela palavra. De vez em quando começa um rio de perguntas e eu não sei muita coisa como responder. Mas assim, tudo Deus aperfeiçoando os vasos, tudo Deus quebrando os vasos, tudo Deus fazendo na vida da gente. A gente não pode nada, nem que eu queira me aperfeiçoar, nem que eu queira mudar. Eu só posso confessar, eu só posso dizer para Ele que Ele faça conforme a vontade dEle, porque eu não posso nada sem Ele, sabe? E ali os últimos dias que o Paulo começou a apresentar os problemas pulmonares, assim, eu tentei todos os medicamentos, eu tentei todas as formas, assim, de dar um conforto para ele. Tanto que eu pedi a Deus que eu não queria que elas estivessem presentes na hora que ele partisse e que eu não queria que ele partisse dormindo, que eu não visse, que eu não estivesse ao lado dele, né? Porque a vida toda ele disse que tinha medo de deixar a gente sozinhas, nós três. Que ele tinha medo de morrer. E eu dizia assim, tu não precisa ter medo. Tu vai encontrar Jesus, é o que a gente espera, né? Tu vai encontrar Jesus, ele vai te abraçar, ele vai estar de braços abertos. Ele teve umas experiências com Deus assim. E eu dizia assim, lembra quando tu viu os portais do céu, Jesus esperando lá? E Jesus vai te esperar, porque a gente idealiza uma visão, né? A gente tem algo que a gente... Uma esperança. Que a gente imagina que seja assim, né? Claro que nada é como os nossos olhos veem, mas a minha forma de confortar ele era essa. E nos últimos dias, assim, eu vinha falando muito para ele, assim. Quando eu via que ele estava mais consciente, interagindo comigo, eu dizia, teve um dia que eu disse assim para ele, amor, tu vai primeiro que eu. Tu vai partir logo, porque Jesus vai vir te buscar. Daí ele me olhou e disse, por que, amor? Na fala, eu entendia, né? Porque envolveu muito amor, gente. Tem que envolver muito amor. Sabe, tu cuida como um filho já. Tu não cuida mais como teu esposo, mas é a tua carne. É como se fosse... É como a palavra diz, né? Que o esposo e a esposa são uma só carne. Porque eu acho que se não for assim, não é. Não é um casamento real, sabe? E a vida toda dele não foi fácil. Ele passou a vida toda com dores. E ali o final, eu creio que foi mais confortante, porque eu não deixava ele sofrer. Os medicamentos davam um amparo, a presença do Senhor era real e firme ali,
sempre. Então eu acho que ele sofreu menos ali na cama do que enquanto ele estava em pé, como a gente, sabe? Pensando, lutando com as dificuldades, sabe? Eu acho que ali foi o conforto que Deus precisava dar para ele, o leito, né? E ali a gente foi tendo uma comunhão. Eu falava muitas coisas para ele, assim, para ele ficar em paz, que quando o Senhor buscasse ele, que ele poderia ir, que a gente ia ficar bem. Ele era muito cuidadoso comigo, assim, tu encheu os pneus do carro, tu tá cuidando dos barulhos do carro, tu tá andando devagar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, muito cuidadoso com a gente, com as meninas. As meninas têm roupa, as meninas têm calcinha, têm meia, ele falava. Teve um dia que a Carol brincou que ela falava com ele enquanto nós estava dando banho, e ele falou: tu tem calcinha, filha? E aí ela disse, ele tá falando de como ele falava antes, ó, que se a gente tinha roupa. E aí a gente começou a rir, né, assim, porque são coisas que tu vê que o amor da pessoa tá ali. Mesmo que a consciência não esteja, aquela comunhão ali que Deus instituiu na família, porque a família é um bem precioso que Deus nos deu, né? A nossa família em Cristo é outro bem muito precioso, mas aqueles que estão ali em casa, o dia a dia, tu tem que saber lidar, né? Porque todo mundo é diferente. Vai ter o dia que tu não vai estar bem, vai ter o dia que tu vai estar reclamando, vai ter o dia que tu vai estar, um vai estar mais feliz, o outro não vai estar. Então tudo a gente tem que ter um equilíbrio uns com os outros, e não é fácil. Não é fácil. Tem dia assim que a gente pensa assim, poxa, tá insuportável, né? Mas a gente tem que se suportar. E eu fui falando assim, fui tentando passar um conforto para ele e disse, tu vai primeiro que eu. Os dias aqui na terra não tão fáceis. Daí ele me olhava assim, dizia, os dias do Senhor estão chegando, eu disse para ele. Eu dizia assim, e tu vai primeiro que eu. Tu vai encontrar Jesus, o Senhor vai te abraçar e vai cuidar de ti, tu não vai sofrer mais dor. E aí quando ele disse, por que, amor? Aí eu disse, porque o teu corpo tá cansado, tá fraco. Tu não tá cansado? Daí ele fez que sim, porque ele me respondia. Quando ele não tinha força para falar, ele piscava, né? E eu fui tentando confortar, mas ao mesmo tempo aquilo te doía, assim, porque tu sentia, ele tá indo, ele tá partindo, e eu, como que vai ser? Como é que eu vou ficar? Né? Como que eu vou ficar sozinha? Aí me vinha aquilo assim, a Marcele costuma dizer muito para mim assim, Senhor é o teu esposo, clama pelo teu esposo, o Senhor vai te manter, Ele vai te dar suporte, Ele vai estar contigo. E aí naqueles 2 últimos dias assim, eu liguei pro doutor, que foi uma tarde, e no outro dia, outra tarde, onde o pulmão dele estava muito sobrecarregado. E tem um aparelho, um aspirador que a gente consegue tirar aquela secreção, né, que fica aqui na traqueia, assim, na garganta. E eu fazia aquele procedimento, mas não adiantava. Então eu liguei pro doutor, eu disse, eu posso dar tal medicamento? E ele disse, vai ajudar o pulmão a respirar, vai fortalecer um pouquinho. Aí eu dei medicamento, eu sei que a noite anterior ele dormiu bem. Eu até acordei na madrugada, assim, com muito silêncio, sabe? Eu pensei assim, poxa, né? Aí eu olhei, não, ele estava respirando. Mas no outro dia, na sexta-feira, ele amanheceu com aquela respiração muito... Puxava, assim, sabe? Tu vê que o pulmão não tá... O tórax puxava muito, assim. Daí eu dei os medicamentos para ele. À tarde eu fui... trabalhar, e depois eu cheguei e fui fazer o que precisava de novo. Eu dei os medicamentos para ele, tinha o grupo na sexta, e eu fui tentando dar um suporte, sabe? Dei a dieta, dei o remédio para a dor, dei o xarope para ver se ajudava mais na respiração. Daí tranquilizei ele, eu disse, eu já vou te dar o medicamento, já vai passar, já vai ficar tudo bem, tu vai ficar bem. Vai passar, tudo vai passar, eu dizia para ele. E fui tomar um cafezinho antes das gurias chegarem. Mas sempre ali, olhando ele e tal. E aí as gurias chegaram, a Adriane chegou, a irmã Amanda chegou para fazer o louvor, e a irmã Fabiane. A Ana não tinha chegado ainda, e nem a Luísa. E aí eu disse para elas, faltavam uns 15 minutos, 10 minutos assim pra gente começar o grupo. Eu disse, vamos fazer uma oração pelo Paulo, o pulmão dele tá muito sobrecarregado. E a gente entrou no quarto, e ele estava acordado, consciente assim. Até porque eu acho que a dificuldade de respirar não estava deixando ele dormir nem com medicamento. E aí a gente começou uma oração. A irmã Adriane abriu o Salmo 86 e a gente começamos a fazer um orar-ler.
E a respiração dele muito forte, muito ofegante, assim, muito, muito, muito ofegante. Quando a Adriane terminou, a gente terminou de fazer o orar-ler, que diz aqui: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a te clamo de contínuo. E ali a gente foi lendo toda a palavra, né? E quando a gente terminou, a irmã Adriane pôs a mão assim na testa dele e disse: Senhor, que não seja como a gente quer, né? Que seja como o Senhor quiser, mas se for da tua vontade, Senhor, dá o descanso para o teu filho, dá o conforto para ele, né? E quando ela parou assim de orar, que ela tirou a mão dele, ele parou com aquela respiração ofegante assim e começou a respirar como se estivesse dormindo, fraquinho, mas assim me olhando. E aí eu olhei para a Adri e eu disse: ele tá indo? E aí a Adri continuou orando e a gente começou um clamor. E ali me deu um misto de desespero, de fé, de força, de fraqueza, que eu não sabia o que eu tava. Eu botei a mão no rosto dele e eu disse: vai, meu amor, tu pode ir. Eu vou ficar bem, as meninas vão ficar bem, vai ficar tudo bem. Tu pode ir com o Senhor Jesus. E eu disse: Senhor, leva ele. Não deixa ele sofrendo com falta de ar aqui. Pode levar, Senhor, eu aceito. Eu devolvo ele a ti. Eu tô te devolvendo ele agora, Senhor. Tu me deu todo esse tempo. E ele foi meu esposo, minha só carne, né? Nós somos um. Mas eu peço agora que o Senhor leve ele. Não deixa mais ele sofrendo aqui. Porque a gente é carne, né? A gente... Chega um momento que ele estava magrinho. Apesar da dieta ser forte, sabe? Ele tá hidratado, ele tá com as vitaminas necessárias. O corpo dele já não estava mais suportando, sabe? E o pulmão dele parou. E enquanto foi parando, eu botei o rosto no rosto dele. Eu disse: vai, meu amor, eu te devolvo para Cristo. Eu te agradeço por tu ter sido meu companheiro. Agradeço a Deus pelas filhas que tu me deu. E ele parou. Ele dormiu. Literalmente ele dormiu assim na minha mão, assim. Ele dormiu e descansou. E eu só pude glorificar. Glorifiquei, agradeci ao Senhor. E esse ciclo se fechou, sabe? O Senhor cumpriu todas as promessas, porque lá antes, no passado, quando eu pedia pro Senhor: cura, Senhor, liberta, salva, ele era meio duro assim, sabe? Deus teve que quebrar ele para ele, né, se entregar. E então o Senhor, quando falava comigo, ele dizia: tu não pediu, filha, para eu curar, libertar, salvar? Eu tô fazendo. Mas não tenta fazer com as tuas mãos o que eu vou fazer. O que eu tô fazendo é eu e ele. E eu vi Deus assim, cumprindo isso, sabe? Deus curou, porque ele não tem mais dor. Deus salvou, Deus libertou de tudo aquilo que a gente é aqui como ser humano, cheio de falhas. A nossa alma, nosso ego, querendo sempre interferir naquilo que o Senhor quer fazer. E a gente tem que se negar dia após dia, porque é uma luta, né? A nossa carne milita contra o espírito. E eu vi Deus trabalhar. Vi Deus agir, vi Deus fazer algo que eu jamais, com as minhas forças, poderia ter feito pelo meu esposo. E foi amor. Deus me deu a dádiva de ter amor, sabe? De saber o que é o amor. O amor é tu te doar pela pessoa, se negar. Tu dá a vida pelos teus filhos, pela tua família. As pessoas me veem sorrindo, me veem de pé. Eu tô sorrindo de pé porque o Senhor tá comigo. Eu posso dizer assim, eu tô bem. Tem dias que eu sinto falta. Os primeiros dias eu ia no quarto o tempo todo. A gente escuta o ringir da cama, a gente escuta uma tosse, a gente escuta até uma fala. Porque teu corpo, a tua cabeça tá acostumada, né, com aquela convivência ali. Não vão ser 20 dias que vão me afastar dele, porque foram 25 anos, né? Então isso eu vou levar. Não sei o que Deus tem preparado lá na frente. Se eu vou ter algum relacionamento, se eu vou ter um novo casamento. Mas eu penso assim, que tudo que Deus me deu, se Deus me recolheu hoje, já valeu a pena. Tudo que Deus ministrou sobre vida em Cristo, sobre experiências com Deus, sabe? Não há injustiça da parte dele. Por mais que a gente ache que a gente não vai suportar,
Ele te dá conforme as tuas forças. O que tu tens que fazer é te entregar. É dizer mesmo, Senhor, eu não consigo. Se tu não me ajudar, eu não consigo. Se tu não me der entendimento, eu não vou aprender. Se tu não me quebrar, eu não vou conseguir ser o vaso que tu quer, sabe? Então, nisso tudo eu vi Deus fazendo em mim, nas minhas filhas, uma obra maravilhosa, grandiosa. O Paulo partiu como aquele feixe que a palavra fala, que foi recolhido, sabe? Ele foi para o descanso do Senhor, onde o Senhor tem lá as almas até o dia, né, que o Senhor via julgar aos vivos e os mortos. E eu acredito assim que essa obra foi perfeita. Foi perfeita. Eu tenho uma família, tenho lembranças boas para guardar. Claro que toda convivência tem suas lembranças difíceis, mas em todas elas o Senhor estava ali para nos dar, tentar nos ensinar com sabedoria a lidar, né? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar e que a tola destrói com as próprias mãos. E muitas vezes, se a gente não tiver a sabedoria da mulher sábia da palavra, tu destrói teu lar. Porque tu quer, a tua carne, tua alma quer combater. Que a justiça própria quer achar que tu tá errado, o teu esposo tá errado, as pessoas estão erradas. Mas no fim de tudo, o que eu tiro disso, de toda essa experiência, é que a palavra é viva, sabe? A gente tem, como a gente costuma dizer, a gente tem uma mesa farta aqui na igreja. Os aplicativos, hoje tu não fica, se tu tá triste agora, tu compartilha com teu irmão e ele vai te ajudar e o Senhor vai estar ali, né? Porque o Senhor coloca pessoas com as quais a tua comunhão vai ser necessária ali, porque tu vai dividir experiências, tu vai dividir dificuldades, e a minha dificuldade muitas vezes pode dar força para um irmão que não tem, que acha que não vai conseguir. Porque força a gente tem, o Senhor está aqui conosco, Ele está na nossa vida, mas muitas vezes a gente não enxerga essa força. E eu digo assim que o dedo mindinho não é melhor que o polegar, né? E a gente, muitas vezes, com a experiência das irmãs que a gente compartilha, eu me vi assim, se a irmã consegue, eu também, o Senhor vai fazer na minha vida também. Eu também vou vencer, eu também vou suportar. Se Deus fez na vida da irmã, Deus vai fazer na minha também. Basta eu me negar, eu me entregar ao Senhor, eu ser filho e não pai. Porque se a gente for filho, a gente vai obedecer. Se a gente for filho temente, a gente vai conseguir ouvir a voz do pai e saber que o pai quer o melhor para nós, né? E isso não tem sido fácil. Negar a nossa carne, negar nossas vontades, principalmente nos dias que a gente está vivendo, que está aí tudo exposto, né? As coisas dos frutos do Espírito e os frutos da carne. Então a gente tem que vigiar muito para não cair, como aquela palavra diz, né? Aquele guarde para que não caia, né? Então foram dias difíceis, foram dias bem difíceis, foram dias onde só o Senhor me sustentou. Deixar Ele no túmulo é algo que a gente pensa assim, acabou, tá ali, vai ter frio, vai ter, sabe, aquele instinto de vida ainda né? Mas em tudo, assim, o pessoal que ajudou ali na funerária, o carinho, tu vê o carinho de cada pessoa, sabe? E não porque é o momento da dor, mas porque ainda existem seres humanos que Deus coloca na nossa vida, independente do credo, da religião, como eu sempre costumo pensar. Tem pessoas ali necessárias que Deus vai colocar no teu caminho. E tu tem que estar percebido, sabe, esses detalhes. Eu costumo olhar muito assim para a beleza eu digo assim, o desenho de uma flor, a cor de uma flor. O que Deus está fazendo ao teu redor, a gente está muito desapercebido, gente, de tudo. E aquilo ali é perfeito. Como que tu consegue ver uma florzinha minúscula que ali Deus fez aquilo perfeito? E nós, como a palavra diz, que se Deus fez os lírios, né? Que nem Salomão se vestiu tão bem quanto as flores que Deus criou. Por que Deus não vai cuidar de nós? Não vai nos manter? Não vai... Fora assim, ó, que eu não comentei assim, o financeiro, medicamento caro, coisas que tu tem que ter, consegue um pouco na saúde, outro pouco comprado, tudo aquilo ali tu precisa de Deus. Tu precisa de Deus para Deus tocar naquela pessoa que vai preencher um papel, naquela pessoa que vai
sabe? Liberar uma fralda, que vai liberar tudo. Tudo tu precisa. A gente tá em constante, e Deus tá mostrando o tempo inteiro que a gente tá em constante dependência, primeiro dele e uns dos outros. E os seres humanos não têm enxergado muito isso, sabe? Que o que tá ao teu alcance, e até mesmo aquilo que não tá, tu tá fazendo, e Deus tá vendo. Ser grato, né? E ver Deus, como você falou, né, nas pequenas coisas, nos orientando, nos ajudando. E diante de todo esse relato, né, a gente pode ver assim como Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que cada um tem que passar, né? E assim como você colocou, só o fato de estar aqui agradecendo a Deus, dizendo que em Deus não há injustiça, né? E agradecida pelo aprendizado diante de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, já é uma grande vitória, né? De nós termos essa humildade, assim, de colocar o nosso pensamento em Deus, de que Ele fez todas as coisas e Ele fez pelo melhor e tudo é necessário. Então, é uma bênção, assim como na vida de Jó, né? Que Jó no final disse: louvado seja o nome do Senhor por tudo, né? Que ele precisava aprender aquelas coisas, que assim também nós possamos, diante das dificuldades, né? Eu não passei nem metade, né, do que acredito que você tenha passado, mas já serve, assim, para que a gente agradeça ao Senhor, né? E coloque a nossa esperança no Senhor e possa ver que no Senhor a gente tem a força que a gente precisa para todas as coisas, né? Então, agradeço aqui a presença de você vir se expor, compartilhar, né, aquilo que Deus tocou. E acredito que tem muito mais coisas, né, que você aprendeu com Deus diante de todas essas dificuldades, né, e que vai levar para ti como ensinamento e ainda vai poder ajudar muitas pessoas, né, que virão talvez pedindo ajuda, que virão querendo um conforto também. E é diferente quando a gente diz: eu já passei por isso, eu sei como é que é, né? É diferente do que você só ler uma palavra. Então eu acredito que Deus é perfeito, né? Ele sabe tudo que a gente precisa. Obrigado por vir compartilhar. Que Deus abençoe agora, né? Como sempre abençoou e esteve na direção de todas as coisas, a ti, tuas filhas. E com certeza, se Ele nunca desamparou, não é agora que Ele vai desamparar. Amém? Então, nós ficamos por aqui, esperamos que, assim como a irmã Josi, você também coloque os teus olhos no alto e diante de qualquer dificuldade ou sofrimento, nós possamos ver que Deus está conosco. E que nos momentos de fraqueza, em que a nossa força falhar, o Senhor vai estar ali conosco, nos amparando e renovando as nossas forças nele. Amém? Então, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.